Você vai me dizer, ah, Jo, então quando você estava falando sobre o Quebra-Nozes, é simples de entender porque o Quebra-Nozes é um conto. E sendo um conto, é uma obra infantil, é direcionado às crianças e sendo dirigido a crianças é fácil de entender. Só se você levar a história ao pé da letra. Eu não consigo ler um livro, uma história, uma obra, ainda que seja um conto, que é uma história mais reduzida do que um romance, e não fazer relações com outras histórias, com outros conhecimentos que eu já obtive previamente. E já que eu não consigo não relacionar, não fazer links com outras coisas, para mim, o Quebra-Nozes não é uma história infantil. Para mim, o Quebra-Nozes se tornou uma história infantil por causa do balé de Tchaikovsky. E porque se transformou numa história infantil a partir do balé de Tchaikovsky, que, aliás, a música é de Tchaikovsky, mas a coreografia inicial é dos russos e o aprimoramento, o melhoramento é dos norte-americanos. E por que se tornou e soa, para quem não conhece esses dois livros, já falo sobre eles, como uma peça infantil? Porque a musicalidade de Tchaikovsky deu uma entonação mágica para o enredo de um livro que inicialmente é um pouco sombrio. Tá? Quando eu comentei, eu já estava na Alemanha e escolhi essas obras justamente para ler a minha passagem pela Alemanha, porque os autores são alemães, obviamente, né? Então, também não sei se vocês sabem, a Alemanha é a terra dos contos de fada. Junto com os irmãos Grimm, Hoffmann, e é um contista. Só que um contista de historinhas um pouco góticas, sombrias. E eu dizia lá no vídeo quando estava na Alemanha. E lembra, e pode inclusive se encaixar, aquele estilo de escrita de Edgar Allan Poe. Eu gostava muito de escrever contos grotescos, né? E tem um livro que tem esse título, Contos do Grotesco e do Arabesco. E veja só como é que começa a capa do livro. Então, ele tem um sentimento, uma sensaçãozinha de que tem cor obscura naquela história. E eu, apesar de ter assistido entre 5 e 8 vídeos no YouTube antes de viajar sobre essas obras, eu não vi ninguém falar e destacar coisas que eu percebi nela. E também por esse motivo merece muito um vídeo aprofundado sobre isso, porque tem elementos no balé, porque o balé foi infantilizado, e também não está na análise dos vídeos que eu vi, mas tem uma nuance específica que eu deixei de falar enquanto estava na viagem, justamente por ser um pouco complexa. E eu pensei, vou deixar para fazer esse vídeo de forma autônoma, porque não somente pelo fato de que houve na passagem do tempo uma modificação desde a obra original, que é essa, passando por essa que já é a segunda adaptação, até chegar à terceira adaptação, que é a do balé, que eu não vou conseguir fazer de forma detalhada como eu gostaria, e embora eu tenha tentado, não consegui porque o vídeo ia ficar muito longo. E me falando com uma amiga, ela dizia, mas Jo, é só um conto infantil. Só que nesse conto infantil tem elementos tão adultos e feministas e importantes que eu gostaria muito de ressaltar. O Quebra-Nozes foi, portanto, a obra que eu escolhi para ler, pensando na Alemanha, pensando mais especificamente em Munique e ainda mais especificamente em Nuremberg. Porque Nuremberg, que é a cidade de um dos protagonistas desse livrinho, não sei se vocês sabem, a cidade dos brinquedos. E a cidade dos brinquedos justamente porque eles têm muita tradição com brinquedos feitos de madeira, e foi daí dessa atmosfera do século XIX, 18 para 19, e a Alemanha, especificamente Nuremberg, passou a ser o antro, o berço do nascimento dos contos de fada. Parece realmente um vídeo.